Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm Bíblia, ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Vamos continuar as nossas exposições, vamos tomar onde paramos. Nós paramos em Marcos 9:32 e vamos examinar hoje 33 a 37. Evangelho de acordo com Marcos, 9º capítulo, versículos 33 a 37. Essa é a 56ª exposição sequencial que nós fazemos deste documento. Eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução. Tendo eles, Jesus e seus discípulos, partido para Cafarnaum, estando ele, Jesus, em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Pai, fala conosco nesta manhã, ensina-nos, ensina-me e ensina aos meus irmãos a tua palavra neste dia da Bíblia. Queremos ter as nossas mentes esclarecidas e iluminadas, não na letra fria da palavra, mas na palavra viva pela mediação do Espírito Santo. Fala conosco nesta manhã. Teus filhos vieram para te ouvir, não a mim. Pedimos isso por misericórdia, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nós, tomando a sequência de onde paramos, lembramos que Jesus e seus discípulos haviam saído de Cesareia de Filipe. Isso está em 8:27, basta você bater os olhos uma página antes. Viajaram cerca de 44 quilômetros até Cafarnaum. O verso 33, que abre o nosso texto de hoje, a parte A afirma que Jesus entrou em uma casa nesta cidade, provavelmente, ou muito provavelmente, a casa de Pedro e André, como lemos em Marcos 1:29, se você quiser acompanhar, Marcos 1:29, basta você voltar algumas poucas páginas. Diz lá: logo que saíram da sinagoga em Cafarnaum, Marcos 1:21, eles foram com Tiago e João à casa de Simão, Pedro e André. Isso está em 1:29. A casa desses dois discípulos parece ter sido a base operacional utilizada por Jesus durante o seu ministério. Isso é apresentado em 2:1, 9:33 e etc. Ainda em Marcos 9:33, lemos que Jesus interrogou os seus discípulos, perguntou a ele: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? O Espírito Santo já havia informado a Jesus o conteúdo da disputa que eles vinham tendo. Jesus Cristo vivia em constante comunhão com o Pai, e pela mediação do Espírito Santo, ele tudo sabia. Jesus sabia do que se passava no coração das pessoas. Isso a gente vê não apenas aqui, mas, por exemplo, em João 2:25, diz: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele, Jesus, bem sabia o que havia no coração do homem. Isso é um de muitos outros exemplos. Marcos 2:5 e 8, lembram daquela discussão que Jesus diz: filho,
perdoados estão os teus pecados. E aí os doutores da lei disseram, esse cara está louco, esse cara está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado. E o texto diz, sabendo Jesus o que eles pensavam, perguntou, por que vocês estão remoendo essas coisas em vossos corações? Jesus sabia o que passava nos corações das pessoas, repito, pela mediação do Espírito Santo. Isso é um modelo para nós. Nós podemos ter comunhão constante com o Senhor, não necessariamente sabendo o que se passa no coração dos outros, mas entendendo o que está se passando nos nossos corações. Alguns poucos dias atrás eu fui fazer a minha meditação de manhã, só para ilustrar. E o Senhor disse, não, eu não quero que tu faça a meditação, não é para fazer, eu quero que tu vá pedir desculpa para tua esposa. Tu foste egoísta ontem à noite. E eu estava lendo 2 Pedro, não está interessado em leitura bíblica. O Espírito Santo falando fortemente no meu coração. E aí eu me ajoelhei, Senhor, o que devo fazer então? Prepara um bom café, pede desculpa quando ela levantar com uma mesa bonita. Eu corri, peguei o carro, comprei um pão especial, fui atrás de flores, não tinha. Quando ela acorda, disse, meu amor, está aqui, olha, desculpa por ontem à noite, eu fui egoísta. O Espírito Santo está vivo e fala nos nossos corações. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo vive. Nós não adoramos um Deus morto. Jesus tinha comunhão e sabia do que se passava no coração de todos. A pergunta que Jesus faz a eles, sabendo do que se passava, os deixa embaraçados. O que vocês estavam discutindo no caminho? A contenda que eles estavam tendo era vergonhosa, daí terem ficado mudos, porque eles debatiam quem era o mais importante. Verso 34, volta comigo, 9:34. Mas eles se calaram, porque no caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Imagina, né? No texto paralelo do evangelista Lucas, a situação é descrita assim, Lucas 9, 46 e 47, parte A. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o melhor. Jesus, conhecendo seus pensamentos, está aqui de novo o que a gente vem martelando. Jesus não apenas os embaraça, mas ele os embaraça porque ele conhecia o pensamento deles. É interessante destacar que essa briga por preeminência, essa briga por importância, essa briga por saber quem era o maior, perdura até o último dia da vida do Senhor Jesus. Vai do começo do ministério até o fim, essa porfia. Se nós lermos Lucas 22, 24 a 27, último dia da vida de Jesus, cenário que descreve a ceia. Lucas 22, 24 a 27, diz, houve também entre eles uma discussão, ou outra discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois quem é maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está sentado na mesa? Aí ouça, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Que exemplo para nós, hein? Que exemplo para nós. No meio de vocês eu sou o servo de vocês. Interessa observar o quão lento é o processo de aprendizagem dos apóstolos, o quão difícil inculcar humildade no coração dos discípulos. Jesus não está enfatizando alguma coisa nova. Isso aqui, humildade, é ensinado na Bíblia de capa a capa. Por exemplo, no livro mais antigo da Bíblia,
nós lemos o pensamento de Deus através das seguintes palavras. O livro mais antigo, o primeiro registro, Jó 40, 11 e 12. Jó 40, 11 e 12. Derrame a fúria de tua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem. Jó 40, 11 e 12. O rei Davi ensina a mesma coisa, 2 Samuel 22, 28. Tu salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Isso é ensino comum. Salomão diz a mesma coisa em Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. No final do livro do profeta Isaías, exemplos poderiam ser multiplicados, mas ele faz um resumo do tipo de homem que Deus quer. Ali, Isaías 66, último capítulo, abertura do último capítulo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Não foram as minhas mãos que fizeram tudo, e por isso essas coisas todas vieram a existir? Eu estou parafraseando. Quem é o homem que eu estimo? Quem é o homem que eu quero? O humilde e contrito de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Esse é o homem que eu quero. Eu estou interessado neste homem. O mesmo tipo de resumo é feito em Miqueias 6, 8. Resumão do tipo de pessoa que atrai o coração do Pai. Miqueias 6, 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que Ele quer de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação. E agora, que vivamos com humildade e obediência ao nosso Deus. Vemos nestes poucos exemplos que Jesus não está ensinando nada novo aos seus discípulos. Depois do silêncio deles diante da pergunta do Senhor Jesus, eu queria chamar a atenção para um pedaço só da resposta. Marcos 9, 35. Retorna comigo. A parte B desse versículo. Jesus está dando uma lição a eles. Eu queria destacar essa linha. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus não está condenando liderança aqui. Primeiro, neste caso, pode ser parafraseado: se alguém quer ser o líder de vocês, que seja o último, que seja humilde e que serva a todos. Você deseja posição na igreja? Não é errado desejar. Quando eu digo igreja, eu estou falando a igreja de Cristo como um todo, não necessariamente na PIB do Pará. A palavra do Senhor diz que quem aspira ao episcopado, boa coisa almeja. Quem quer ser um pastor, isso é uma coisa boa, diz. Então não há nada de errado com isso. Você desejaria em algum momento trabalhar no diaconato? Não há nada de errado com isso. Você desejaria, por exemplo, ser um ministro de música? Ou liderar aqui? Você gostaria de coordenar uma equipe na igreja? Você gostaria de exercer alguma função na igreja, como diretor de EBD, por exemplo? Ou qualquer trabalho que fizesse de você um líder? Está aqui o que Jesus tem a dizer para ti. Aquele que deseja liderar, que seja o último, que seja humilde e que sirva a todos. Foi exatamente essa postura do próprio Cristo. Vocês lembram da resposta de Jesus ao pedido de Tiago e João, quando eles disseram: Jesus, nos faz o maior no teu reino, faça com que a gente sente um à tua esquerda
e a tua direita? Jesus diz: olha, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem autoridade sobre seus súditos, porém entre vocês será diferente. Quem quiser liderar, que seja o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos aqui. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que Jesus está ensinando sobre liderança, ele mesmo praticou, ele mesmo fez. É interessante, é curioso isso. Jesus não nos pede para fazer nada que ele não tenha feito. Muito interessante esse princípio aqui. Tudo que Jesus te pede para fazer, tudo que Jesus me pede para fazer, ele está disposto a fazer o que ele fez. O homem Jesus não se tornou o maior ser humano que já existiu porque ele era filho de Deus. Não. Jesus se tornou grande, eu estou dizendo o homem Jesus, tá? Porque Jesus era Deus também. Mas o homem que está hoje nos céus, Jesus está encarnado no céu agora. Esse homem não se tornou grande porque ele era filho de Deus. Não, ele se tornou o que ele se tornou porque ele se humilhou abaixo de todos e serviu a todos. Para dizer a mesma coisa em linguagem paulina, pois mesmo sendo Deus, deixou sua glória e baixou a terra, vestiu a carne humana e, achado nessa maneira humana, humilhou-se. Para pensar nisso. Deus encarnado que tinha adoração dos anjos, humilhou-se e cumpriu a missão de serviço. Sem culpa entregou-se à morte, e morte de cruz. Por causa disso Deus o exaltou. Amém, meus irmãos? Não porque ele era filho de Deus, não, porque ele se humilhou, porque ele baixou, pelo que também Deus o exaltou sobre todo o nome que há. A Jesus seja o louvor para a glória de Deus Pai. E eu e você somos chamados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou sua glória. Filipenses 3, 5 a 11. Por sinal, como regra geral, todos nós, eu e você, somos chamados a nos humilhar e servir uns aos outros, exercendo ou não liderança. Mas se você pretende liderança, muito mais. Eu me lembro de uma situação lá na Escócia, que nós estávamos falando sobre liderança e tal, e o meu parceiro de oração disse assim: poxa, David, eu fui chamado lá na igreja para lavar os sanitários da igreja. Aí eu fiquei um pouco ofendido, mas depois eu fiquei considerando se essa é a minha posição mesmo. Eu achei aquilo tão insightful, tão penetrante da parte dele. Essa é a posição que eu preciso exercer, nos humilhando, para que eventualmente o Senhor no devido tempo nos exalte, como diz a sua palavra. Tendo destacado o 35b, eu queria olhar o 35 e 37 como um todo. Lê comigo outra vez o todo dessa cena. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. 3. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. A situação, a pintura é altamente pedagógica, em 3 atos. Olha como Jesus faz isso de forma didática. Olha aí, olha comigo. O primeiro ato, assentou-se. Isso é típico de ensino, como a gente vê, por exemplo, no Sermão da Montanha. Assentando-se os seus discípulos o rodearam. É um cenário rabínico
apropriado e proposital para uma posição de ensino. Tanto é que, por exemplo, em Mateus 5, 1 e 2, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. O mesmo padrão de ensino é visto em Marcos 4, 1, Mateus 15, 29, João 6, 2, etc. Então, toda essa cena aqui que a gente vê é muito propositadamente feita. O segundo passo que ele dá em Marcos 9, 35, ele chama os discípulos a que se cheguem a ele. Imagina a cena aqui comigo. Jesus toma assento e propositalmente convoca os discípulos para uma reunião. Diz o texto, chamou os 12. Em terceiro lugar, nessa pintura aqui, Jesus ilustra graficamente o que ele quer fazer, tomando uma criança. 9,36, trazendo uma criança. Nesta cena, a criança passa a ser o centro da atenção, trazendo uma paidion, uma criança, provavelmente 2 anos, no máximo 3. De volta, agora deixa um dedo aí, tu estás com a cena na mente, deixa um dedo aí, porque o texto paralelo informa o que ele disse imediatamente quando ele pega a criança. Olha comigo em Mateus 18, 4. Mateus 18, 4. Vimos os 3 movimentos, né? Ele senta, ele chama os discípulos para si, pega a criança e olha o que ele diz. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Em outras palavras, a pessoa mais importante diante de Deus é aquela que se comporta como uma humilde criança. Quais as características fundamentais de uma criança? O que nós aqui que já criamos filhos, ou estamos criando, ou que já vimos a criação de filhos, quais são as marcas fundamentais que a gente observa em uma criança? Eu coloquei aqui 3. A criança é impotente, incapaz e indefesa. A criança, eu vou dizer de novo, a criança é impotente, incapaz e indefesa. Se eu fosse dizer essas 3 características em uma palavra, a criança é dependente. A criança depende dos pais. Se Betina e eu deixarmos a Radassa só em casa, a Radassa tem 2 anos, se ela ficar sozinha, ela é impotente para buscar ajuda, ela é incapaz de providenciar para si água e comida, ela é completamente indefesa diante de alguém que entrasse na casa e arrombasse por causa dos seus gritos, ela não poderia se defender. Ou seja, resumidamente, a Radassa é dependente de nós. O que impede a nossa santificação? O que impede a minha e a tua santificação? Quais são os maiores obstáculos para que a gente avance e se torne mais santo? O principal e fundamental obstáculo é o sentimento, a impressão que temos de que nós podemos fazer isso ou aquilo sozinhos. Nós tendemos a pensar que nós podemos resolver os nossos próprios problemas sem a ajuda de Deus. Tendemos a achar que somos capazes de conseguir viver pela força do braço, embora digamos o contrário. Como que isso fica claro? Pelas nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Mostram o que realmente nós somos. E quando nós examinamos as nossas prioridades, nós enxergamos que muitas das vezes nós podemos fazer as coisas por nós mesmos. Na contramão desta postura, o nosso Pai do céu quer que sejamos como crianças em nossa atitude para com Ele. Eu vou dizer isso de novo. O nosso Pai do céu
quer que nós sejamos como criança toda a nossa vida em nossa atitude para com Ele, não em relação à nossa atitude com o trato com o próximo, não. Não devemos ser como crianças, mas sim como adultos amadurecidos, como nós lemos em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao pecado, sim, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ok. Dito isso, com relação a Deus, a nossa atitude deve ser sempre como de uma criança. Isso não quer dizer que nós não devamos usar o nosso intelecto para resolver os nossos problemas. Isso não quer dizer que nós não devamos nos esforçar nos nossos estudos. Isso não quer dizer que nós não devamos trabalhar duro, mas sim que devemos fazer todas essas coisas dando glória a Deus, dependendo do Senhor. Quanto mais a gente se treinar para depender do Senhor em cada momento, eu tenho me esforçado muito quando eu aconselho. É uma luta isso. Eu tenho me esforçado há anos que toda pessoa que senta ali no meu gabinete, além de eu orar com ela, geralmente a primeira coisa que eu faço, pedir: Senhor, eu preciso de Ti agora. Problemas, muitas das vezes complexos e difíceis, são apresentados. Eu preciso receber do Senhor a luz, dependendo do Senhor. Eu não quero depender, embora tenha feito de treinamento. Eu não quero depender, embora tenha lido muito, mas eu não quero depender simplesmente dessas leituras. Eu quero depender do Deus vivo que falava com Jesus, o Espírito Santo. É isso que a gente precisa se treinar para ter uma vida de permanente dependência. Precisamos nos treinar a estar pendurado no Senhor. Amém, meus irmãos? Fazendo tudo, sendo grato a Ele e dando a glória. Pastor, grande sermão, glória a Deus, meu irmão. Se eu não digo pela boca, eu tenho que dizer no meu coração. Eu não posso tomar a glória para mim. Você passou em um concurso, uma coisa, poxa, parabéns, glória a Deus. Glória a Deus, você teve sucesso, você alcançou tal coisa, no seu coração, glória a Deus por isso. Não foi a força do meu braço, não foi a minha inteligência, não foi o fato que eu estudei muito. Todas essas coisas são boas e devem ser feitas, mas a glória em último lugar é dada ao Senhor. Ter uma vida de fé em Deus e ter uma vida de dependência de Deus equivalem essencialmente à mesma coisa. Ter fé em Deus é depender dEle. Observa, toda criança é crédula. A criança acredita nos pais. Quando nós vamos crescendo, então, nós vamos nos tornando independentes de nossos pais terrenos, o que é natural e que é bom. Porém, na esfera espiritual, Deus quer que nós permaneçamos crianças, dependentes dEle, acreditando nele. David Keelan resume essa postura com as seguintes palavras: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Considerando que fé e dependência são equivalentes, é legítimo afirmar que, abre aspas, sem dependência é impossível agradar a Deus. Uma paráfrase de Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem dependência de Deus nós não conseguimos agradá-lo. Um outro sinônimo para dependência é humildade. E a personificação do antônimo de humildade, independente, é orgulhoso e detestável ao Senhor. Nunca esqueçamos que Deus odeia o orgulho. A arrogância e o orgulho foram a causa da queda do outrora anjo de luz. Como eu já disse, a Bíblia ensina de capa a capa que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Eles, sem dúvida, serão punidos. Provérbios 16:5.
A natural, humilde dependência dos pais faz com que a criança os imite. Todos que já criaram filhos viram como eles imitam os nossos gestos, as nossas palavras, os maneirismos, os comportamentos dos pais. Eu estava em Botucatu e eu tenho um netinho de mais ou menos 3 anos. Estávamos conversando, ele correndo ali pelo lado, e eu disse alguma coisa. Ele disse: poxa, mas isso é uma loucura, né? Eu disse. Aí daqui a pouco, em cima, disse: vovô, loucura, né, vovô? É uma loucura. Ele nem sabe o que eu estou dizendo, mas como ele pega. Incrível isso, como absorve, como que por osmose. Jesus viveu nessa imitação permanente. Era assim que Jesus vivia. Ouça João 5,19. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho, ele não pode fazer nada pela sua própria conta, pois ele só faz o que ele vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Que coisa linda! Olha a humildade do Senhor Jesus, olha a dependência do Senhor Jesus. Outros muitos textos poderiam ser utilizados. Por mim mesmo nada posso fazer, disse Jesus. João 5,30. Eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, porque eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vemos nestas palavras de profunda dependência e humildade a postura do Senhor Jesus. Jesus adiciona ao texto: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Temos aqui um tremendo incentivo para acolhermos e valorizarmos as crianças, como nós fizemos nesta manhã. No mundo judaico do primeiro século, as crianças não tinham valor algum. Foi por isso que os apóstolos não deixaram que as criancinhas se aproximassem de Jesus. Não era mal aquilo, não era maldade. É porque os rabinos todos agiam assim. E Jesus disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, elas têm valor. Jesus usa as crianças como exemplo de humildade, dependência e consequentemente grandeza. A prova disso está no texto paralelo, Lucas 9,48. Quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. O título da mensagem de hoje, está aqui por trás, pode ser feito em forma de pergunta: quem é grande aos olhos de Deus? Quem é grande aos olhos de Deus? Aos olhos do mundo, o que faz alguém grande é sua capacidade, seus títulos, seu dinheiro, sua posição social, suas habilidades, etc. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é grande? Trazendo bem para perto. Quem é o maior na PIB do Pará? Quem é o maior na PIB do Pará? O pastor presidente? O diácono mais antigo? A pessoa que dá o maior dízimo? O fundador, Eurico Nelson? O indivíduo que liderou a nossa igreja por mais tempo? Quem seria o maior entre nós? Você dirá: ué, pastor Raik, eu acho que todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus, não? Seria isso? De acordo com a Bíblia, João Batista foi grande aos olhos de Deus. É impossível haver um maior se não houver menores. Sim, aos olhos do Pai existe maior e menor. Quem é então o maior entre nós? Eu respondo: o mais humilde de todos nós, este é o maior. O mais humilde de todos nós, este é o maior aos olhos de Deus. Sendo isso verdade, que Ele nos dê graça para nos tornarmos cada dia como crianças em nossa atitude para com o Papai.
que cresçamos em dependente humildade diante de Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, amém.